Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Educação em Pauta, um programa da TV UFPEL para conversarmos sobre educação e suas interfaces. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e super atual. São as mudanças climáticas que vêm acontecendo no nosso mundo em geral. E para entender melhor sobre esse tema, temos um convidado especial, o professor de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande, Marcelo Dutra. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É um prazer te recebermos em nosso programa. Eu que agradeço o convite, o espaço e espero que a gente consiga fazer uma conversa proveitosa. Legal. Para começar, nos conta um pouquinho da tua trajetória acadêmica e do teu trabalho também. Bueno, eu sou um professor de Ecologia na Universidade Federal do Rio Grande. Ingressei na FURG, então, em 2010, mas anterior a isso eu já era professor de Ecologia na Universidade Católica de Pelotas, onde nós tínhamos ali um curso muito diferente, muito especial, que infelizmente não existe mais aqui na nossa região. Ganhou vários espaços em organizações públicas, mas muito mais ao Nordeste, ao centro do país, que é o curso de Ecologia. Então eu atuava nesses dois cursos. Eu graduei neste curso de Ecologia e depois atuava no curso de Ecologia e no curso de Biologia na Universidade Católica de Pelotas. E desde então a gente sempre deu muita atenção a estas mudanças dentro dos fenômenos globais, né? O que muitas vezes assim um curso de ecologia de fato se interessa? É absolutamente ampla, né? A forma de atuação, a forma de dedicação, onde se pode fazer mais ou menos. Alguns têm um olhar um pouco mais urbano, outros têm um olhar um pouco mais rural, outros têm um olhar mais para a biodiversidade, outros, em razão de nós estarmos inseridos aqui no Pampa, então tivemos até, inclusive, muitas oportunidades de estudo no Pampa. Eu sempre tive um olhar um pouco mais voltado para o ambiente físico e, particularmente, para o que a gente chama de ecologia de sistemas, organizações de sistemas. Até mais recentemente eu encontrei uma área assim que eu passei a me dedicar mais, que a gente chama de sustentabilidade corporativa, e talvez eu esteja hoje me tornando bastante conhecido em cima, né, do ESG, né, que é Environmental Social Governance, que é uma estratégia para análise de risco dos negócios, que associa o meio ambiente, as boas práticas, né, de meio ambiente, sociais, de governança. E isso é, evidentemente, uma ferramenta para a aplicação do conceito, da ideia, né, do ideal de sustentabilidade que deve garantir a viabilidade dos negócios, mas sem isso comprometer o bem-estar das pessoas e a proteção do meio ambiente. Então, é por aí que eu tenho hoje circulado bastante. E os eventos extremos, eles estão cada vez mais frequentes, como as enchentes, ciclones, ondas de calor. Muito tem se falado hoje em dia sobre mudanças climáticas, mas nem sempre a gente sabe o que isso significa. Tu poderia nos explicar melhor? Então é sempre importante deixar claro que uma coisa é o efeito estufa e outra coisa é a mudança climática e o aquecimento global. Então, o efeito estufa, a estufa na qual nós vivemos, sem ela, a vida não seria possível. Então, nós temos uma camada de gases que compõem a atmosfera, então é como se nós tivéssemos um cobertor no entorno do globo terrestre, e é isso que nos garante um padrão climático estável, né, de temperaturas na qual nós aqui estamos acostumados e todas as outras espécies. A mudança climática ou o aquecimento global é essa mudança do padrão. É como se toda vez que a gente diz que a gente está adicionando gases do efeito estufa ou que podem alterar o padrão climático, é como se a gente estivesse adicionando novos cobertores nessa nossa estufa. E isso faz com que essa estufa se torne mais quente. Então, nós estamos literalmente avançando em direção a uma febre global, porque nós, nos últimos 50, 60, 70 anos, estamos nos tornando cada vez mais quentes.
Então a gente tem temperaturas variando, ou seja, o que a gente sabe? Que o verão ele já não é mais o mesmo, ele está um pouco mais quente, um pouco mais tórrido, mas o que preocupa muito, e aí na nossa região, por exemplo, é que o inverno ele está um pouco mais quente também. Ele já não é mais o inverno do passado. A gente tem alguns momentos de frio, a gente está agora achando assim, olha, nossa, está muito frio, mas esse frio não é mais um frio persistente como o do passado. E, obviamente, a outra mudança importante que a gente tem sentido, é claro, é a mudança no padrão de chuvas. É a que mais tem chamado a atenção. Só que quando a gente olha para o caso do Rio Grande do Sul, é o fato de que, primeiro, a gente tem sofrido muito mais com os eventos de Laninha, ou seja, com o resfriamento das águas equatoriais, e mais recentemente a gente tem conseguido perceber uma evolução de um padrão de chuva mais agressivo, vamos dizer assim, né? Com chuvas muito mais volumosas e eventos de chuva muito mais frequentes com esses volumes. Não parece estar chovendo muito mais, não é que esteja chovendo mais. O que parece é estar chovendo de uma forma descontrolada, desregrada, fora do padrão natural, né? Então, a chuva era para ser mais distribuída no tempo e agora a gente tem períodos sem chuva e períodos com muita chuva. E, claro, nenhuma cidade está preparada para isso, né? Porque às vezes tem essa justificativa assim, não, mas a cidade não está preparada. Não, não é uma questão das cidades, nenhuma cidade está... Nenhuma cidade que não passou por isso ainda consegue estar preparada para isso. A preocupação não é o fato das cidades não estarem preparadas. A preocupação está no fato das cidades não estarem trabalhando fortemente, lutando para este preparo. Que aí tem muitos caminhos diferentes para seguir para este preparo, que a gente chama, né, de adaptação aos eventos e mudanças climáticas. Outro ponto muito importante são as enchentes. A gente teve a enchente de 2024 no Rio Grande do Sul, que foi um tempo muito difícil, e recentemente, em 2026, teve outra enchente muito grande em Minas Gerais. A gente gostaria de saber qual é a relação entre essas enchentes e as mudanças climáticas e por que as enchentes estão cada vez ficando mais frequentes. Bom, a gente resgata um pouco daquilo que foi dito, né? A gente está vivendo o que alguns chamam, assim, ele acha até que está bem aceito já, estamos vivendo um novo normal climático. Então, a gente está avançando para um novo normal. O que significa isso? Nós vivíamos até pouco, né? Talvez ali antes do período industrial, no período pré-industrial, nós vivíamos um padrão climático que com o período, né, com o avanço industrial, com a queima de combustíveis fósseis, com a carbonização atmosférica, esse padrão foi aos poucos sendo mudado. Quer dizer, a gente interferiu nisso. Quando a gente vai para os relatórios do IPCC e vai para algumas leituras de algumas pesquisas que estão associadas juntos à Agência Internacional de Meteorologia, NOAA, entende, compreende, já percebeu que nós humanos temos uma forte influência nisso. A gente pode não estar sozinho, porque existe um processo natural também, né, que carboniza a atmosfera, mas a gente está presente de duas formas, pelo menos de duas formas muito significativas. A gente carboniza a atmosfera com as nossas atividades, né, e nós temos o fato, né, de que a gente altera significativamente a paisagem. Quer dizer, a alteração da paisagem, ela também contribui fortemente para as mudanças climáticas, porque tu reduz áreas significativas de um ecossistema. E no caso do Brasil, que é um país com dimensões continentais, nós temos ambientes, sistemas que são absolutamente importantes, porque eles reservam área. Amazônia, por exemplo, né? E aí, como é que isso repercute nas enchentes? Porque, vamos lembrar, se a gente tem um padrão climático alterado, se eu tenho um clima alterado, se eu tenho um clima que está, vamos dizer assim, alterado pela carbonização e pelo aumento da nossa carga de carbono e gases equivalentes, e o padrão de chuvas alterou, então há de se esperar, nessa alteração do padrão de chuva, que aquelas regiões em que chovia muito, talvez não chova tanto em determinado momento, e que chova demais em outro, né? Ou naquelas regiões que não chovia, talvez não chovia tanto, talvez pare de chover muito durante algum tempo ou chova muito. Tu tem tudo muito bagunçado, né? Tem gente até que chama de bagunça global. Por quê? Por causa justamente desse descompasso
entre o normal esperado, porque a gente está migrando para esse chamado novo normal. Que ou nós nos colocamos na dianteira dos fenômenos, nos preparando, ou simplesmente a gente vai seguir perdendo, vai seguir enfrentando de uma forma a tentar remediar depois do que aconteceu. E é muito mais caro e, obviamente, muito mais perigoso. E aqui na cidade de Pelotas, a população tem o costume de queimar. Queima sofá, queima cama, às vezes queima até o lixo, né? Mas a gente sabe que isso não é correto. E qual é a relação dessa ação com as mudanças climáticas? Toda e qualquer prática desregrada, né, que nos leve a carbonizar mais ainda a atmosfera é um problema. Tá? Pode-se dizer que está contribuindo. Mas a gente está contribuindo de N maneiras. Tá? A gente está aqui respirando e está contribuindo. Né? A gente liga uma lâmpada, está contribuindo. Neste momento que nós estamos contribuindo, quer dizer, em tudo na vida da gente tem a chamada pegada de carbono. E, obviamente, para além de ser uma pegada de carbono, é uma tremenda falta de noção e falta de educação sair por aí jogando, descartando, né, resíduos, lixos, né, em qualquer lugar e, sobretudo, queimando. Né? A gente, na verdade, só piora a cidade da gente, piora o clima da gente. Então, para quem tiver esse tipo de prática, esteja certo de que é uma prática bastante ruim. Marcelo, para encerrar, qual mensagem tu gostaria de deixar para o público que está nos assistindo sobre o futuro do planeta? O futuro do planeta, eu acho que até eu gostaria de já conseguir falar alguma coisa sobre o futuro da nossa cidade. E aí eu posso te dizer que nós temos três estratégias básicas para trabalhar, né, ou enfrentar este chamado novo normal climático. A primeira delas é descarbonizar completamente as atividades. Toda e qualquer oportunidade que tivermos de descarbonização está valendo, e isso é o nosso dia a dia. Né? Não está no outro, não está na empresa A, B, C ou D, isso tem tudo a ver com as nossas escolhas. Então, a descarbonização das atividades realizadas em Pelotas, na região sul, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, elas são absolutamente necessárias. Quer dizer, daqui para frente a gente precisa trabalhar fortemente na ideia de descarbonização. Então, seja pela via da transição energética, né, que é a chamada faixa amarela, a gente está vivendo uma chamada faixa cinza, e na faixa amarela de transição, no uso então, de combustíveis verdes, alternativos, seja na faixa verde, então, na geração de energia limpa, né, que esse é o sonho dourado de quando chegarmos lá. E, claro, tem que ser uma energia com baixa intensidade de carbono, mas quando chegarmos lá, a gente estará construindo uma sociedade completamente diferente. Não é possível que a gente ainda siga insistindo, né, no velho, insistindo no ultrapassado, insistindo naquilo que a gente sabe que é a verdadeira causa do problema, né, pelo menos a principal, harmonizando a atmosfera. A segunda estratégia é adaptar, né, prevenir e adaptar. Quer dizer, não tem a menor dúvida de que a gente precisa investir fortemente em Pelotas, fortemente nas nossas cidades, sobretudo as mais atingidas, mas a gente tem que insistir nisso. E quando a gente fala em prevenir e adaptar, a gente começa pelo básico. Não é só imaginando, torcendo para que grandes obras públicas sejam feitas e a partir disso é que a gente vai então alcançar a chamada resiliência climática. Isso é ótimo, isso é importante, mas isso não acontece rápido, depende de muitos recursos. E tem algumas coisas que a gente pode fazer para contribuir para a prevenção e para a resiliência de qualquer município. Revisar o plano diretor. Observe, aconteceu tudo em 2024, nosso plano diretor continua o mesmo, não tem nenhuma mudança, nenhuma discussão, nenhum debate sobre isso. E não é só de Pelotas, mas de Rio Grande, São Lourenço, enfim, todo lugar, só Porto Alegre de revisão e ainda com vários problemas. Então, prevenir e adaptar é fundamental e investir fortemente no planejamento. Agora, e o terceiro ponto, né, eu não tenho a menor dúvida de que a gente tem que melhorar nossas práticas. Temos que adotar práticas mais sustentáveis.
É na empresa da gente, é na casa da gente, é na universidade da gente. As práticas devem ser sustentáveis. E observe, seja descarbonizando, seja investindo em estratégias de adaptação, seja adotando práticas mais sustentáveis, isso tem tudo a ver com aquilo que a gente escolhe, o que qualquer um escolhe. Então, no momento de comprar, e isso é decisivo, no momento que a gente vai comprar, a gente tem que tentar comprar aquilo ou dar importância para aquilo que de fato tenha alguma boa prática associada, que tenha uma rota sustentável, que tenha um caminho de descarbonização. Quer dizer, isso é o que deve nos guiar daqui para frente. Se a gente conseguir avançar aí, a gente vai começar a construir um lugar muito melhor para nós e para aqueles que virão. Marcela, muito obrigada pela conversa. É sempre muito importante conversarmos sobre mudanças climáticas. Obrigado. Eu que agradeço. O Educação em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos pela sua companhia. Nos siga nas nossas redes sociais